Capítulo 342 de Black Clover no ar, finalmente, depois de uma semana de descanso aí, né, que a gente teve sem capítulo novo, e ele veio explanando um pouco mais do passado sombrio do Yami, e essa história toda bem louca aí, dele ter matado todo o clã, coisa que eu particularmente não acredito que seja verdade, não do jeito que tá sendo exposto. O Tabata tá trolando a gente, óbvio. Eu tenho algumas teorias, né, de que ele não fez isso porque ele era um assassino sanguinário e tal, mas no capítulo dessa semana a gente tem um pouco mais das origens dele, né, e da família dele também ali trabalhadas. Além de uma informação importantíssima sobre o Ryuya, também um indício aí forte de que ele pode ser o verdadeiro causador de todo o trauma que a Ishika sofre pela morte do clã. Além disso, a gente conheceu o pai do Yami, que é um verdadeiro pau no cu. Então vamos debater um pouco sobre isso. E eu vou chamar o Yami de Suki, porque o nome dele é Sukehiro. E eu tenho uma dificuldade de chamar de Sukehiro, porque pra mim ele é o Yami. Então vai ser o Suki, tá? E como a gente tá falando de Black Clover, a gente tá falando de uma história que merece o seu like. Então já lança boa aqui embaixo. E se você puder ajudar o canal através do coraçãozinho que tem aqui embaixo do vídeo, ou então através do Pix, eu agradeço imensamente a vocês. Eu tô precisando comprar alguns equipamentos para melhorar os vídeos. A luz, que vocês podem ver que não tá tão boa, preciso de um tripé decente, porque esse daqui balança todo, luzes aqui pro cenário, essas coisas assim, tá? E também meu PC tá precisando de uma memória RAM, porque tá travando muito na hora que eu vou editar os vídeos, então quem puder lançar a braba, nem que seja com R$1 aí, vai ser muito importante pra mim. Aqui na descrição também tem um link pra vocês poderem comprar mangás, roupas e outras coisas de Black Clover, e também tem um curso de fanart, que inclusive a minha filha fez, e ajudou muito ela a aprender a desenhar. Vamos lá. O capítulo 341 terminou tenso entre o Asta e a Ishika. O Asta endeusa o Capitão Suki, né? E também não é pra menos, afinal de contas, ele foi o único que acreditou no Asta, que deu uma oportunidade pro Pia. Só que, vendo todo o contexto desse capítulo, a gente começa a entender que não foi tão aleatoriamente, assim, que o Suki deu essa chance aí pro Asta, né? Não foi só porque ele era um cara bom, que queria dar oportunidade pra escória da sociedade lá em Clover, essas coisas. Quer dizer, ele tem essa porcentagem de verdade dentro dele, ele é um cara que tem um bom coração, apesar, né, de todas as aparências dele. Ele gosta da ideia das pessoas serem tratadas de forma igual, sem preconceitos, né, e que a sociedade seja justa para todos, mas ele já tinha uma familiaridade aí com o submundo, talvez com os demônios e essa coisa toda. E como ele tem uma percepção muito avançada do Ki, eu arrisco dizer que desde que ele encontrou o Asta pela primeira vez, ele já tinha sentido a energia do Lieb dentro dele, e por isso ele acabou recrutando o Asta. E aqui a gente entende bem o porquê nesse capítulo, né? A Ishika vai narrando no 342 um pouco da origem do clã Yami, que descendem de um grupo de assassinos chamado Kijin. E Kijin em japonês significa pessoa feroz ou espírito demoníaco. E se a gente juntar a simbologia dessas duas traduções com a mitologia japonesa, que diz que os Kijins trouxeram muita calamidade ao mundo e que, apesar de às vezes serem considerados divinos, eles eram responsáveis por tirarem muitas vidas humanas. A gente tem aqui completamente construída a base do clã Yami e que dá apoio total ao que a Ishika tá contando nesse momento. É interessante, para a mitologia japonesa, né, os deuses ou seres divinos não necessariamente são bonzinhos ou salvadores, eles têm uma concepção bem diferente que a gente tem aqui no Ocidente em relação à divindade. Então, às vezes, pra gente é um pouco difícil de entender como que um ser que espalha o caos, morte e tal, pode ser um deus. Mas é isso, um deus para eles não necessariamente é bom, e os Kijins eram chamados de seres divinos, apesar de também serem responsáveis aí por muitas mortes. E se a tradução é basicamente espírito demoníaco e pessoa feroz, a gente tem essa junção bem explícita nos integrantes do clã Yami que a gente conheceu até agora, né? Eles têm um poder das trevas ligado ali ao submundo e são pessoas extremamente ferozes. Basta ver o Suki, basta ver a Ishika e tal. Além disso, eu já citei lá no vídeo do 341, mas nesse contexto aí que a Ishika tá trazendo deles serem um clã de assassinos, a gente tem um reforço ainda maior do comentário do Asta lá no segundo capítulo do mangá, quando ele encontrou o Suki pela primeira vez, que ele comentou que o capitão tinha olhos de assassino. Então, eu não posso dizer o quanto de controle o Tabata já tinha sobre o rumo que ele ia dar pro Suki naquela época, afinal, era a segunda semana do mangá ainda, né? Mas o fato é que ele já tinha uma ideia em mente bem construída sobre a origem do personagem e um caminho pelo qual ele queria trabalhar. Então ele já veio desde os primeiros capítulos
né, transformando, ou melhor, construindo o que ele ia mostrar pra gente agora. E aí algumas informações geográficas e políticas são expostas pela Ishika. A primeira delas é que a Terra do Sol é formada por 5 províncias e cada uma dessas províncias era protegida por um clã de samurais ali. Na época da infância e da adolescência do Ryuya, o clã dele não estava no poder total da Terra do Sol, porque eles eram os administradores daquela província em que o Asta tá agora, né, na qual ele chegou lá. E que não é citado o nome dessa província, mas é tipo assim, se o Shogun é o líder total ali do país, só abaixo do imperador, obviamente, a gente tinha um clã específico que eram os governadores de cada província, assim como cada estado do Brasil tem o seu governador. E a família do Ryuya era a família que governava aquela região, ou seja, o pai do Ryuya era quem governava ali, porque durante o flashback, o pai do Suki deixa bem claro que o Ryuya era o filho do senhor feudal. Só que eu tenho uma intuição de que tudo o que aconteceu talvez tenha sido um golpe desse clã, né? Ou pode ter até sido ali do próprio Ryuya, e eu não acho que foi do clã Yami, como muita gente tá questionando, porque senão ia ficar muito parecido com Naruto, e eu acho que o Tabata não vai fazer isso. Eu acho que eles fizeram tudo isso, o clã do Ryuya, para poder tomar o poder do país e eles se tornarem o shogunato de lá. E eu já vou explicar o porquê, mas enquanto o Ryuya fazia parte de um dos clãs nobres ali que governavam o país, os Kijins, de quem o clã do Yami pertence, né, o Descende, eram os guerreiros responsáveis ali por fazerem a proteção da província dos Ryudo especificamente, né, que por um acaso do destino ou não, num passado distante, tiveram lá um incidente com um dragão de 5 cabeças que causava o caos no país, né, mas que foi acalmado por uma deusa. E como consequência, teve o seu Yoriyoko vazado nessa região em específico, o dragão, né, o que acabou causando a maldição nas águas do mar e também a distorção do espaço-tempo, conectando essa província ao submundo ou inferno, como você preferir. E segura essa informação também porque ela faz parte do golpe que o Ryuya deu, e eu já vou conectar tudo, né? Pelo menos na minha opinião, né? Na teoria que eu trouxe aqui. Existe uma lenda no folclore japonês que é conhecido como o mito de Enoshima, que existem várias versões semelhantes, né? Que falam de um dragão que vivia na ilha lá de Enoshima. Em alguns contos ele é citado só que era um dragão, e em alguns outros que era um dragão de 5 cabeças. Mas o fato é que em todas as versões ele era descrito como um ser extremamente violento e que ele tinha um gosto peculiar por carne de crianças, até que, em certa ocasião, a deusa Benten, ou Benzaten, depende aí da tradução que você encontrar, estava passando por lá e ouviu as súplicas das mães que moravam naquela região. Então ela surgiu numa nuvem pequena, que servia de veículo voador, no melhor estilo Dragon Ball, e foi em direção à parte que ficava a caverna desse dragão aí que tá submersa, né? Ali ela cantou e tocou uma música, e com isso o dragão surgiu para devorar ela. Na hora em que ele surgiu, a água ficou completamente escura, mas quando o dragão viu o sorriso da deusa, ele se apaixonou por ela. Daí por diante, as histórias sobre o mito possuem alguns rumos diferentes, mas basicamente uma delas, a deusa propôs que o dragão se casasse com ela. Em outra versão, o dragão pediu ela em casamento, mas ela negou e ainda puniu ele pelas coisas horríveis, pelas mortes que ele fez e todo o caos que ele trouxe. Mas independente da versão, o fato é que a história do País do Sol foi fortemente inspirada nessa mitologia, e na versão de Black Clover a probabilidade é de que esse dragão na verdade era um demônio é bem forte, né? E que alguém tenha invocado ele propositalmente ali justamente para poder conseguir os poderes demoníacos, assim como os Ogrates fizeram. Então é uma grande possibilidade. Na verdade, eu acho que é basicamente certo isso. Só que nesse processo, alguma coisa deu errada, aquela província em específico teve a água do seu mar amaldiçoada, e o choque de poder do demônio causou uma fenda que conecta aquela região ao inferno, além de aparentemente ter deixado aquela província isolada das outras 4. Agora, o que misturado com o Yoriyoko ali do dragão, ou do demônio, né, poderia ter causado essa distorção do espaço-tempo? O poder da escuridão dos antepassados do clã Yami, que podem ter lutado ali contra ele para poder defender a região, mas o choque desses poderes causou tudo isso. Então a região sofreu durante dezenas, centenas de anos, a gente não sabe o quanto tempo atrás aconteceu tudo isso, né?
Mas é fato de que em algum momento, que ainda não foi explicado, as águas foram purificadas e aparentemente a paz tomou conta daquela região e em certo momento o Ryuya se tornou o Shogun. Só que o interessante mesmo é que se existiam 5 províncias, então existiam 5 senhores feudais. E ao que tudo indica, existia uma espécie de rixa entre eles, obviamente por conta do poder, porque todos eles queriam alcançar o shogunato. Mas quem conseguiu isso foi ou o Ryuya ou o pai dele, né? E aí ele acabou herdando o trono algum tempo depois. Isso a gente ainda vai descobrir, mas o fato é que já foi citado que graças ao Ryuya, né, que o país do sol se unificou. Na ocasião que isso foi citado, a Ishika disse que isso aconteceu graças à sabedoria dele, à popularidade e também ao uso do seu Tengetsu, que traduzindo é basicamente clarividência ou olho divino. A questão é que num lugar em que está em guerra, não adianta só você ter sabedoria e popularidade para poder alcançar a paz, você precisa também ter respeito, e nessas ocasiões o respeito obviamente é conquistado pelo poder. No meio da guerra você vai respeitar o mais forte. E de acordo com o pai retardado do Suki, o Ryuya tinha poder, e não era pouco não, e pelo visto nem tanto poder foi o suficiente para conseguir alcançar a estabilidade do país, mas quando ele já não tinha mais esse poder, ele tinha a clarividência, ou seja, em algum momento ele perdeu o Yorioku dele e ganhou aquele olho que tudo vê lá para poder ser usado para governar o país. E na minha opinião ele fez uma troca, né, de um pelo outro, porque a clarividência ele poderia usar para poder controlar melhor as situações e guiar os acontecimentos de uma forma que fossem mais favoráveis a ele. E como foi que tudo isso rolou? Eu tenho algumas teorias e uma delas é que o Ryuya já tinha algum conhecimento sobre contratos com demônios, tinha o conhecimento de que a lenda do dragão antiga lá se tratava de um demônio, e ele fez todo o ritual para poder invocar o demônio que estava submerso ali nas águas da província, já que a lenda da deusa que eu contei falava que o dragão vivia sozinho lá no fundo do oceano, né, onde nem um raio do sol da deusa Amaterasu alcançava, e lá ele se sentia muito solitário e revoltado também por isso. E quando o demônio submergiu, o clã Yami, que era o responsável pela defesa daquela província, entrou em batalha com o bicho, mas talvez tenham sido aí possuídos por ele de uma forma em que não tinha mais como serem salvos, o que acabou levando o Suki a matar todos eles. A Ishika, como era muito nova e estava no meio daquele caos todo, não entendeu a situação e acabou interpretando que o Yami, na verdade, matou todo mundo só porque ele era um pau no cu, assassino, sanguinário mesmo, e foda-se todo mundo. Provavelmente, no meio de todo esse caos, ela nem viu o que estava acontecendo. E o Ryuya, por algum motivo, né, tava lá na hora que o pau tava atorando. Só que o que eu acho que aconteceu é que, assim como o Nachi, o Ryuya não esperava que o poder do demônio fosse tão grande, a ponto de colocar até a Ishika em risco, e eu arrisco dizer que ele tinha um carinho especial por ela, como talvez é de um irmão mais velho, já que ele era muito próximo, muito amigo do Yami também. E por isso, ele viu que ela ia acabar morrendo, e aí ele salvou ela de ter sido atacada pelo demônio, como o resto do clã pode ter sido lá e possuído. Dá pra ver na imagem que ele segura ela no colo, né, que ele tá bem machucado, o que indica que ele também acabou se envolvendo na batalha. Só que ele também tá com uma cara incrível de espanto, que pelo menos eu não acredito que tenha sido por ver que o Yami era maligno e que assassinou todo o clã, mas sim por ver que o Yami tinha matado as pessoas ali que estavam sob o poder do demônio, e isso poderia acabar estragando os planos dele, ou por estar chocado ali de ver que essa situação toda saiu do controle dele. Mas ainda assim ele conseguiu finalizar o plano dele de trocar o Yorioku dele lá pelo olho clarividente, às custas da reputação do Suki, para que ele e o plano dele não fosse descoberto. Assim, o Suki foi um bode expiatório, sem saber, pro Ryuya, que inclusive em algum momento conseguiu purificar as águas lá da região, porque tanto na praia que o Asta naufragou no 336, quanto num pedacinho de água no mar que aparece no quadro grande que tem na página 5 do 338, elas aparecem claras e não pretas como nos flashbacks, tá? Pode ter sido só um erro ali de impressão, mas eu acho que realmente elas estão purificadas. Depois vocês olhem lá para conferir. E se o Ryuya tava atrás de algum tipo de clarividência, ele tava atrás de quem?
do Astaró, que é obviamente o demônio com o poder do tempo. Só que um detalhe importante aqui indica que tinha outro demônio que estava mediando esse processo aí, que é quem? O André moleque, né? Pode ter sido só um achismo meu, nada a ver. Só que quando o Suki pescou aquele baiacu naquela água podre lá, o peixe tinha chifres. Eu nunca vi peixe com chifres, né? E ele não tinha só chifres. Ele tinha escamas nas costas, que parecem muito as conchinhas penduradas no corpo do André moleque. E, gente, vamos combinar que conchinhas e praia tem tudo a ver, né? Pode ser que o André fosse um demônio originário lá daquela região, ou estivesse ali especificamente para aquela situação, e ele meio que intermediou a barganha entre o Ryuya e o Astaró. Ou seja, juntando tudo isso, fica ainda mais forte a teoria de que o Shogun bonzinho aí, na verdade, é um grande pau no cu, culpado pelas desgraças mais recentes do país no sol, e que ele talvez tenha feito tudo isso só por ambição, tá? Não se importando ali de incriminar o seu melhor amigo para poder alcançar o poder. Eu vou explanar isso melhor num outro vídeo, porque é uma teoria meio longa e eu não quero deixar esse daqui tão grande. Mas além de todas essas revelações, a gente tem também aí uma apresentação bem importante do pai do Suki, né? Que é tão ogro quanto ele, mas também ele era um babaca bêbado, já que em 3 quadros ficou bem evidente a garrafa de cachaça que ele tá segurando e bebendo ali no meio das crianças, né, dos filhos dele. E o pior de tudo é que aparentemente ele tem um desprezo muito grande pela própria filha, já que na visão dele as mulheres não eram capazes de serem fortes o suficiente para poder lutarem, e que foi uma coisa que com certeza motivou fortemente a Ishika a se tornar a guerreira absurda que ela se tornou. Só que tem uma cena aqui que deixa implícito que ele não simplesmente odiava a filha por odiar ou por ela ser mulher, mas sim porque esse sentimento, na verdade, era um mecanismo de defesa contra a tristeza que ele sentia por ter perdido a esposa dele no parto. E por que eu tô falando isso? Porque na hora em que ele dá a pancada lá no Suki e o Pia cai no chão, a Ishika vem, né, desesperada, e o olhar dela era bem parecido com o da mãe, e isso faz o pai do Yami, né, o Yami pai, na verdade, lembrar da falecida, e a reação dele é, na verdade, o oposto do que ele sente por dentro. Eu já comentei algumas vezes sobre esse tipo de mecanismo de defesa, então eu não vou abordar isso agora, mas a gente ainda vai ver em algum flashback que esse imbecil aí sofria pela morte da esposa. Depois vocês me contam aqui, porque eu tenho certeza que é isso. Meio que naquele esquema lá do pai do Rengoku em Demon Slayer, sabe? Além disso tudo, o Yami pai tinha uma expectativa muito grande em cima do Suki, né? De que eles tornariam um membro mais forte ali do clã deles. E para alcançar essa expectativa, ele aparentemente treinava ali o Suki de uma forma intensa e muito dura também, a ponto de fazer o Suki ter um certo desprezo pelo pai e pelo título que o pai queria que ele alcançasse. Tanto que ele diz que tudo isso para ele é uma grande besteira e ele prefere ir pescar do que treinar. E pescar é uma atividade muito oposta, né? O diálogo que ele tem com o Ryuya também depois, que ele sai ali para poder ir pescar, reforça ainda mais esse desprezo por ser o mais forte, o mais poderoso. O Ryuya chega ali no momento em que o Yami pesca o baiacu demoníaco e alguém que tava ali por perto, né, alerta que o Ryuya ia sujar a roupa dele se juntasse ali a eles. Enquanto o futuro Shogun diz que não se importa com status nem com posições, indicando de forma bem enfática a diferença de classes sociais entre eles e o Ryuya, né, ele diz que o sonho dele é que todos sejam tratados de formas iguais. Aí o Suki diz que esse tipo de sonho é algo muito grandioso, e com um sorrisinho muito simpático, muito maroto, ele mostra que ele também compartilha desses ideais. Então o Suki não queria essa parada toda aí de posto de assassino mais forte, de mais pica. Ele queria pescar um camarão e vender a arte dele na praia. Aí depois de toda essa contextualização, o Asta e a Ishika entram em debate entre eles, né? Obviamente cada um tem um ponto de vista aí para defender, com unhas e dentes. A Ishika reforçando que ela sabe muito bem o que ela viu o irmão fazendo, o Asta reforçando que o homem que cuidou dele, de todos os touros negros, jamais poderia ter feito algo tão cruel, e aí Ishika acaba levando tudo muito pro coração, tudo muito pra alma ali, e mistura o profissional com o pessoal, porque ela não aceita que alguém possa defender tão enfaticamente a pessoa que tirou tudo dela. Então ela decide lutar com esse sentimento pessoal contra o Asta, sem se importar se isso pode colocar a vida dele em risco ou não. E
e a bicha simplesmente abre o pergaminho dela, né, coisa que ela não tinha feito até agora, e ativa um modo semelhante ali a que o Yuno, a Noelle ativam, né, que aí vem com armadura todo, só que das trevas. E gente, puta merda, o corpo dela é envolvido ali numa armadura foda de samurai, que fez até o Asta suar frio, porque agora o pau vai torar entre os dois. E o Asta ainda não está no nível dela. Eu não acredito que ele vá ganhar essa batalha, ele vai tomar uma surra, e eu acho ainda que o Ryuya vai chegar para poder interferir ali, parar com tudo isso. Mas agora não é mais um treinamento, agora é um ataque de vingança, né? Um ataque de rivalidade, porque se a Ishika mata o garoto que o Suki cuidou, né, sendo que ele não foi capaz de fazer isso pela própria família, muito pelo contrário, ele matou a família toda, acaba sendo uma vingança indireta que ela faz contra ele. Aí entra a questão de ego dela também. Foi assim que o capítulo terminou, mas ele deixou algumas questões no ar e também foi importante para poder criar as ligações entre o País do Sol e o resto do continente, as ligações entre os demônios, a ida lá do Asta para aquela região e tudo mais. O Yami pai, nos berros que ele estava dando ali com o Suki, ele disse que eles eram descendentes dos portadores de espadas demoníacas, no caso os Kijins lá, que a Ishika já tinha citado antes, mas eu não acho que isso necessariamente significa que na atualidade o clã deles utilizem espadas demoníacas, entendem? Ele deixa claro que eles eram descendentes e não usuários, e eu realmente acho que seja esse o caso, né? Porque conforme vão se passando as décadas, é normal que os integrantes de um clã se casem com pessoas de outros clãs, e aí ia acontecendo a mistureba toda de sangue, até que o sangue original seja tão misturado com os de outros clãs, a ponto de que poucas características dessas raízes sejam mantidas mesmo, né? E eu acho que foi o que aconteceu aqui. E aí teve justamente uma evolução desses portadores de espadas demoníacas para a magia das trevas, ou o Yoriyoko das trevas, justamente por eles terem mesclado tanto tempo o ki desses ancestrais com o poder demoníaco através das espadas demoníacas. Pode ser que eu esteja errada, a gente ainda vai descobrir uma hora, né? Mas se for mesmo esse o caso, faria sentido que alguém quisesse manipular o clã Yami para poder ter acesso ao poder demoníaco, e no caso, quem fez isso teria sido a família do Ryu, e aí para poder, através do corte dimensional do clã do Yami, abrir uma passagem para o submundo para que eles pudessem tentar, sei lá, um pacto com algum demônio, como eu já expliquei aqui no vídeo. Só que, se na lenda antiga da província o espaço-tempo já tinha sido distorcido e conectado à região ao inferno, por que eles iam precisar de uma fenda, né, uma abertura ou alguma coisa desse tipo? Com toda a simbologia que eu já falei lá no vídeo 341, que foi mostrado no mangá, né, que a região possui, como o Santuário Tori na frente do Mar Negro ali, a corda Shimeuana pendurada e tal, fora todos os outros que a gente vai encontrando conforme a gente vai reparando nos cenários, indica tudo aí que eles tinham um tipo de selo que foi feito justamente para deixar o dragão, né, o demônio, na verdade, preso na parte de fora e não pudesse voltar, né, na dimensão de fora, e não pudesse voltar para causar a destruição ali. Mas ainda assim o país ficou preso em outra dimensão. Lembram que uma vez eu falei que no mapa dos 4 reinos lá do continente, né, para cima de Spade, parecia que tinha uma continuidade que poderia ser o País do Sol? Faria sentido se a fronteira deles fosse com Spade, e tudo isso tivesse acontecido. Spade é o país que só neva e é muito frio, o País do Sol é o País do Sol, não tem nem o que explanar, né? Então a gente teria um paralelo bem grande aqui. O Tabata trabalha bastante com paralelos. Spade era do reino dos Ogrates, era o reino em que os Ogrates viviam e depois deram um golpe e controlaram, né? Que eram usuários demoníacos. O País do Sol fazia a fronteira e queria ter acesso a esse poder. Então pode ser, inclusive, que essa distorção no espaço-tempo tenha sido mantida justamente para esconder o País dos Ogrates, mesmo depois da água ter sido aparentemente purificada e depois do que aconteceu lá com o clã Yami. Mas o que tudo isso indica mesmo é que o Asta não foi enviado para lá pela irmã Lily porque ela teve algum lapso de consciência ali na hora. Na verdade, ela mandou ele pro inferno mesmo, só que o Asta acabou caindo justamente nessa fenda. E ao invés de morrer jogado lá no submundo, ele acabou sendo salvo pelo Ryuya, na hora que ele surgiu ali na praia, porque o Ryuya já tinha previsto pela clarividência que ele ia parar pra lá. Bom,
De qualquer forma, esse foi um capítulo muito maduro e que vai servir como uma base muito forte para várias explicações que precisam ser feitas. Eu ainda tenho mais coisa para falar sobre ele, mas eu vou deixar para outro vídeo que eu vou lançar essa semana, então fiquem de olho aí que talvez amanhã ou depois eu volte com mais Black Clover para vocês, para poder explanar um pouco mais, que já deu mais de 25 minutos aqui. E eu ainda tenho muito mais coisa para falar, tá bom, gente? Um beijo para todos vocês, muito obrigada por estarem aqui e a gente se vê. Tchau!